Bom, muito bom dia a todos. Eu tive a oportunidade de participar de um debate lá em Angra dos Reis e, naquela oportunidade, o Dr. Uchoa tinha imposto aos palestrantes uma dificuldade que era não poder observar a palestra apresentada pelos outros. Vejo aqui que nós temos uma dificuldade adicional, que é a de não podermos observar a palestra nossa. Então, tentaremos fazer uma apresentação, supondo que os senhores estão vendo algo que esteja coerente com o que eu estou falando, para que nós não tenhamos aquela sensação que era muito bem explorada pelo Chico Anísio num dos seus quadros, que dá a ideia das dublagens mal feitas. Então, vou torcer para que esse efeito não seja observado pelos senhores. Tá certo? Eu não sei se já está na tela. Está? Tá. Então, eu queria, então, feita essa primeira ressalva, agradecer mais uma vez o convite do Dr. Uchoa, pedir desculpas pela ausência do Dr. Guerreiro, que devido a problemas imprevistos de última hora, não pôde estar aqui com os senhores, e os senhores sabem do prazer e da satisfação que o Dr. Guerreiro sempre tem de estar em qualquer que seja o debate, principalmente no painel Telebrasil, pela importância, pelo congraçamento que ele sempre proporciona. Então, me cabe a segunda dificuldade. A primeira é não ver os slides que os senhores estão vendo, que é de substituir o Dr. Guerreiro na apresentação que ele iria fazer no dia de hoje. Bom, isso posto, então, vamos então falar alguma coisa sobre os avanços no sistema de telecomunicações brasileiros. Eu acho que esse fórum, esse conjunto de pessoas que está aqui presente, tem bastante consciência dos avanços que foram feitos nos últimos anos com relação ao setor de telecomunicações, a própria qualidade dos serviços, que melhorou substancialmente, em que pesem ainda alguns problemas pontuais que podem ser observados Brasil afora. Assim, a possibilidade do cidadão brasileiro ter serviços prestados em competição num nível cada vez mais elevado. Esse ano foi um ano pródigo em relação à visão positiva do processo competitivo, principalmente com relação às tarifas de longa distância, nacionais e internacionais. O próprio processo da universalização, o próprio governador da Bahia, Dr. César Borges, ontem ressaltava que a maioria das cidades baianas que tem mais de 600 habitantes, já contando com um serviço telefônico individualizado, com atendimento bastante rápido, né, impensável, talvez alguns anos atrás, no máximo 2 semanas. A própria telefonia pública crescendo da maneira como cresceu. O Brasil tem hoje aproximadamente 1.350.000 telefones de uso público espalhados por todo o país e com uma densidade que já se aproxima, em alguns casos até supera, as densidades que são observadas em outros países desenvolvidos do mundo. E como a gente sempre coloca, né, esse é um ponto que julgamos de muita relevância no país, já que, diferentemente dos outros países, o Brasil não tem a telefonia de uso público exclusivamente para situações de pessoas e uso em trânsito, mas principalmente devido à própria distribuição de renda que o país tem, como única forma única de acesso ao serviço de telecomunicações de muitas camadas da nossa população, especialmente aquelas que vivem em favelas, condomínios de baixa renda, e por essa razão a telefonia pública, alcançando o nível de penetração e atendimento que alcançou, sem dúvida alguma é algo que contribui para que a vida do nosso povo se torne menos difícil. Também a própria relação das redes de dados, com um crescimento vertiginoso do número de empresas que atuam nos segmentos de redes, com todos os benefícios que estão sendo observados para a disseminação da internet, em que pese ainda a reduzida planta de equipamentos terminais, microcomputadores que o país tem. Quer dizer, eu costumo sempre ouvir, fora do Brasil, algumas informações nos diversos
fóruns que nós participamos, de que o Brasil é, sem dúvida alguma, um ponto absolutamente fora da curva com relação à internet. E, com muita satisfação, nós escutamos, ouvimos que cerca de 90% de todas as transações de comércio eletrônico que são feitas na América Latina são feitas no Brasil. E não só isso, mas também a participação expressiva dos conteúdos em língua portuguesa que a gente observa, e tudo isso relacionado àquilo que nos toca de forma muito singular, muito singela, a disponibilidade dos acessos, a melhoria da qualidade das redes, a capilaridade cada vez maior dessas redes. E, por último, também, o novo cenário, independentemente de algumas visões que ainda justificam e veem méritos no sistema estatal de prestação dos serviços de telecomunicações. Nós tivemos a oportunidade de ver, alguns minutos atrás, algumas defesas desse modelo. Sem dúvida alguma, a privatização como forma de alcançar alguns objetivos da sociedade brasileira, liberando as empresas de telecomunicações de todas as restrições, de todas as dificuldades que elas tinham, muitas delas que não dependiam da ineficiência ou da falta de vontade dos profissionais do sistema Telebrás, que, como sabemos, sempre constituíram um quadro técnico de excelente qualidade, mas sim a dificuldade que essas empresas sempre tiveram de conviver com as regras que são aquelas que devem ser observadas na administração pública, conviver com essas regras e com a necessidade de eliminar carências com relação ao serviço de telecomunicações, de atuar de forma dinâmica e proativa num setor de tanta inovação, de tanta exigência como é o setor de telecomunicações. Então, isso tudo, eu diria que isso tudo é passado, isso é coisa que nós temos sempre destacado em algumas oportunidades, em algumas situações, porque, como nós sempre dizemos lá na Anatel, nós temos o que nós chamamos de função apostólica. A função apostólica é, apesar de termos uma situação que temos, ainda termos que esclarecer, ainda temos que informar, ainda temos que dar os números sobre o Brasil de hoje e a diferença do Brasil de hoje em relação ao Brasil de muito pouco tempo atrás no setor de telecomunicações. Mas isso eu acho que não é necessário se fazer agora aqui, nesse fórum, nesse ambiente, onde praticamente todos aqueles que estão aqui presentes conhecem todas as coisas que foram desenvolvidas nos últimos anos. E por isso, então, a gente fala alguma coisa sobre temas atuais, que eu espero que esteja aí na tela, falando sobre a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Nós temos já informações concretas de empresas que anteciparam as suas metas. A Telefônica já o fez há aproximadamente 45 dias. E nós recebemos mais recentemente, estamos preparando a consulta pública da Companhia Telefônica do Brasil Central, temos informação que a Embratel também já teria apresentado algum documento a respeito da antecipação de metas, a Telemar possivelmente também irá fazê-lo, e isso tudo contribuindo para que nós tenhamos aí já ao final desse ano o resgate das necessidades básicas em termos de telecomunicações da sociedade brasileira. Passamos então para um outro ponto que era algo absolutamente previsível, as fusões, incorporações, algo que a gente já imaginava que viesse a acontecer no decorrer de todo esse processo de implantação do modelo de reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil e que irá provavelmente se iniciar pelos serviços móveis. Nós vamos ver um pouco mais adiante alguma coisa sobre esse assunto. A desagregação de redes, o compartilhamento de infraestrutura. Bom, também posso aqui. Tá muito ruim aqui, não, gente. Estou conseguindo fazer uma boa dublagem. Só se você quiser acompanhar na tela, você pode usar o sem fio. Tá bom. Bom, então, com relação à questão da desagregação, a questão do compartilhamento de infraestrutura, no caso específico do compartilhamento de infraestrutura, uma imposição absolutamente imprescindível em função da própria dificuldade que temos no relacionamento com as prefeituras e de, por que não dizer, com a própria sociedade, já que cada um de nós, independentemente do que faz, também tem a sua relação com o meio ambiente, tem a sua relação que deseja preservar
falar em relação à qualidade de vida. É absolutamente necessário que as iniciativas de compartilhamento de infraestrutura e também de desagregação de redes sejam cada vez mais desenvolvidas, e isso já está começando a acontecer. Ontem mesmo, um colega convidava para uma implantação conjunta em todo um estado, no caso do estado do Paraná, com relação a compartilhamento de sites para estações de rádio base. Temos também notícias que em toda a região 1 isso vem acontecendo de forma bastante acentuada, o que para nós é uma grande satisfação, porque significa dizer que teremos investimentos menores, teremos provavelmente uma ofensa menor ao meio ambiente, e isso tudo contribuindo para uma situação de melhor prestação de serviço e qualidade de vida. Padrão digital é um outro tema que seguramente é uma questão bastante atual. A televisão digital, todo o trabalho que nós fizemos a respeito e do que nós vamos fazer, e também vamos falar um pouquinho mais adiante a respeito disso. Para a televisão digital, falar de interatividade e interconexão como negócio, né? A gente sempre teve a visão de interconexão como alguma coisa imposta pela regulamentação, mas cada vez mais fica patente a interconexão como uma possibilidade de negócio, como uma possibilidade de adição de receitas. Então, nos anos recentes, esses anos foram ricos em surpresas, né? Uma série de coisas importantes aconteceram, e eu acho que talvez a gente pudesse destacar, entre esse conjunto de surpresas, talvez uma possibilidade de transformar em algo material uma definição de modelo que acontecia em 1998. Eu sempre coloco e sempre cito uma sessão pública que nós tivemos em 1998, quando nós aprovamos o Plano Geral de Metas de Universalização em Brasília, no auditório da Anatel da Brasília, e a reação que houve naquela oportunidade com relação à imposição daquelas metas, que muitos entendiam extremamente rigorosas, que seria o fim da privatização. E o que a gente observou é que nada disso aconteceu. Nós estamos chegando ao final de 2001, as metas estão sendo atendidas pela maioria das empresas concessionárias. A sociedade brasileira tem hoje uma percepção completamente diferente das empresas de telecomunicações. Milhares de empregos foram criados, e de todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar em conjunto com os empresários, com a sociedade, como nesse fórum, como no fórum lá de Florianópolis, que recentemente nós tivemos a oportunidade de visitar, de estar lá, a gente vê que, na realidade, esses desafios, essas surpresas que poderiam ser esperadas, acabaram se constituindo em boas surpresas. E essas boas surpresas, no nosso entendimento, vão continuar ocorrendo num nível idêntico ou num nível até mais acentuado. Como a gente sempre disse, eu já disse algumas vezes no dia de hoje, nós cumprimos uma etapa, ou estamos prestes a cumprir uma etapa muito importante do atendimento de telecomunicações na sociedade brasileira, mas nós estamos falando de atendimento de necessidades básicas. Nós estamos falando de alguém que nunca tinha um telefone, nós estamos falando de alguém que não conseguia se comunicar com o mundo porque não tinha um telefone público, nós estamos falando de alguém que hoje consegue fazer uma conexão à internet que não caia, tá certo? Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa básica, e existe muita coisa para ser feita nesse país, em termos de melhoria, em termos de novas oportunidades de negócio, e o que nos dá mais satisfação, possivelmente envolvendo as pequenas e médias empresas. Bom, com relação ao modelo brasileiro para 2002, nós ontem anunciamos as novas regras. Nosso objetivo é tentar, claro, com as nossas limitações, acho que nós não podemos nunca perder isso de vista. As instituições são feitas pelas pessoas, eventualmente nós temos as nossas limitações, mas temos também os nossos objetivos muito claros de sempre procurar transferir o máximo de benefício para a sociedade brasileira, e eu acho que essa proposta de atuação ficou bastante marcada no dia de ontem. Eu agora há pouco falava com alguns jornalistas e parece que houve até um entendimento equivocado com relação à questão da abertura, porque a jornalista me perguntava muito, vocês adiaram a abertura para 2006?
e eu acho que talvez não seja uma questão colocada aqui para vocês, que são especialistas no setor, mas eu acho que existe aí, mais uma vez, um trabalho apostólico a ser feito, no sentido de esclarecer que não é nada disso, que simplesmente o que a gente procurou fazer foi definir algumas regras de transição, de forma que a gente consiga alcançar os nossos benefícios, os nossos objetivos, que é sempre com um processo que dê a maior liberdade possível, transferir ganhos para a sociedade brasileira e, de certa forma, tentar contribuir para que alguma das dissertações que foram feitas agora há pouco cada vez se tornem mais inconsistentes, né? Bom, a atuação da Anatel com relação a 2002, a abertura do mercado, as regras foram colocadas ontem e, logicamente, durante esse período todo que se decorreu entre a publicação da consulta pública em agosto e a sua aprovação no dia de ontem, muitas coisas aconteceram, coisas que seguramente agravaram uma situação do setor de telecomunicações a nível mundial que já não era boa, e talvez a maior de todas essas situações tenha sido aquela que ocorreu no dia 11 de setembro. E nós tivemos, eu acho, isso pode ser reconhecido por todos, a humildade suficiente para reconhecer que a gente precisava ouvir, e nós o fizemos. Tivemos, nesse período, contatos com diversos segmentos, tivemos a colaboração de uma série de grupos que são neutros e que puderam dar uma visão com relação ao desenvolvimento do mercado internacional, especialmente o mercado financeiro, para os próximos anos, em função de todos os acontecimentos recentes. E tentamos exatamente incorporar todas essas informações que recebemos, todos esses inputs, não perdendo de vista os objetivos que tínhamos, mas também reconhecendo que aconteceram mudanças importantes e que elas tinham que ser de alguma forma consideradas. Procuramos, então, produzir um documento que tentasse preservar o interesse da sociedade, com a competição sendo feita com o maior equilíbrio possível e também respeitando os aspectos jurídicos, os aspectos econômicos e sempre, como disse, visando a defesa do interesse da sociedade brasileira. Bom, com relação à questão da convergência, a gente falava anteriormente um pouquinho a respeito disso, esse era um assunto, um tema que nós tínhamos absoluta segurança de que iria acontecer no desenvolvimento do modelo. No caso da telefonia móvel, só para vocês terem uma ideia, é absolutamente impraticável que a gente venha a ter a preservação do modelo que foi estabelecido na época do sistema Telebrás e depois nas primeiras licitações da banda B. Hoje existem 31 empresas prestando serviço móvel celular no Brasil. As empresas de banda A, que ainda têm concessões a nível estadual, e aquelas de banda B, que começam a ter as regiões que foram definidas por ocasião do processo de licitação da banda B. Então, é lógico que esse processo, de alguma maneira, não poderia persistir, essa situação não poderia persistir, e nós entendemos que esses acordos, essas fusões, esse processo de incorporação irão acontecer inevitavelmente, iniciando pelos serviços móveis, posteriormente envolvendo as empresas espelho, quando elas tiverem também conseguido atender aos seus compromissos, as de abrangência, antecipar as suas imposições contratuais e também, no último ponto, envolvendo também uma rearrumação com relação ao mercado de forma geral. É bom que se note que quando nós desenvolvemos a modelagem do serviço móvel pessoal, nós chamamos as empresas que operavam a banda A e a banda B e perguntávamos, bom, vão existir novos competidores e o que vocês acreditam que seja uma coisa absolutamente fundamental para que haja uma competição saudável, uma competição que possa frutificar e possa trazer benefícios para o povo brasileiro. E, unanimemente, essas empresas falaram num processo de fusão, num processo de incorporação, um processo de consolidação que levasse a uma melhor administração de todo esse conjunto de empresas e, seguramente,
As empresas tinham razão, nós colocamos essa disposição nos regulamentos do serviço móvel pessoal e, seguramente, esse processo vai acontecer, não só, como eu disse, envolvendo as empresas de telefonia móvel. Bom, com relação ao futuro próximo, as surpresas seguramente passam por um desenvolvimento cada vez maior das infovias. Eu costumo também dizer, nós costumamos dizer na Anatel, que o fato da gente ter chegado onde chegou, de ter conseguido eliminar as carências básicas, só nos dá uma certeza, que é aquela que nós temos ainda muita coisa por fazer. E, seguramente, no conjunto das coisas que existe por fazer, uma das grandes preocupações que nós temos e que está praticamente presente em todos os fóruns no mundo é a questão da exclusão digital, é a questão de termos consciência de que sem que o nosso povo, sem que a nossa sociedade tenha muito mais informação, seguramente nós não teremos a menor possibilidade de nos tornarmos um povo competitivo nesse período que agora se inicia. Então, por isso, todo um conjunto de ações vão ser desenvolvidas para transformar isso em realidade, e isso se conecta, de certa forma, com as aplicações que estão previstas para o FUST. Nós vamos ver isso um pouquinho em sequência, nesse próximo slide. E nessas aplicações do FUST, a gente fala em atendimento a localidades com mais de 100 habitantes, localidades que não têm nenhum tipo de telefonia, né? Hoje nós temos todas as localidades com mais de 300 habitantes, mas isso ainda não é verdade para localidades com mais de 100 habitantes. Seguramente essa é uma grande aplicação do FUST, como será também as aplicações relacionadas à segurança, como será o conjunto de aplicações relacionadas à forma de atuar mais amplamente a nível do território nacional com serviços básicos de telefonia, mas a nossa prioridade, o que a gente vê como uma coisa que realmente pode funcionar como um divisor de águas, e a gente sempre tem dito isso, são esses projetos que vão atuar muito fortemente no apoio à educação, né? Porque se nós conseguirmos dotar a juventude brasileira, aqueles que ainda estão em processo de formação, de um conjunto maior de capacitações, seguramente a gente está falando daqui a alguns anos de uma sociedade completamente diferente. Vamos falar um pouquinho de televisão por assinatura, porque quando a gente fala em informação, a gente também está falando em pluralidade de conteúdos e, seguramente, todo esse processo que foi feito nos últimos anos com relação à televisão por assinatura leva a essa pluralidade de empresas, pluralidade de conteúdos também, o que, sem dúvida alguma, contribui para que a gente tenha um cidadão de melhor qualidade dentro de algum tempo. Foi feito todo um processo dos 5 grupos que existiam até que a gente começasse esse processo de licitações. Nós temos hoje uma quantidade muito maior de empresas atuando, a quantidade de municípios atendidos ou em processo de atendimento também cresceu substancialmente, a população atendida tem evoluído de forma expressiva, e todo esse conjunto de ações sempre privilegiando as empresas locais, as empresas que, de alguma maneira, podem preservar os valores culturais e sociais das comunidades locais. Bom, com relação à questão da competição, nós temos aí já um conjunto de realizações. Eu acho que hoje a sociedade brasileira tem uma perfeita consciência do que seja o sucesso da competição pela telefonia celular, pela longa distância que o público em geral acabou tendo um contato mais intenso nesses últimos 12 meses, mas também as empresas pela disponibilidade de novas opções para segmento espacial, para a comunicação de dados. E o grande desafio que nós continuamos tendo continua sendo a telefonia local. É um desafio que não é uma singularidade brasileira. Em todos os países do mundo existe uma dificuldade muito grande para que a gente tenha competição plena no mercado de telefonia local, e nós continuamos atuando no sentido de que isso venha a se constituir um fato concreto e que isso possa trazer benefícios para a sociedade. Acho que talvez nós tenhamos tido um pouco de decepção com relação à evolução tecnológica. Eu me lembro, em 1995, 1996, eu tive o privilégio de coordenar
um grupo de profissionais do sistema Telebrás para a introdução da tecnologia Wireless Local Loop no Brasil. E talvez nós tenhamos cometido um grande erro naquela oportunidade por acharmos que a tecnologia seria tecnicamente e economicamente viável muito mais rapidamente do que isso acabou se demonstrando. Com certeza, esse foi um dos pontos que contribuiu de forma decisiva para que a competição no serviço local acabasse se tornando muito mais difícil a nível mundial do que esperávamos há algum tempo atrás. Outro ponto também extremamente relevante, a questão da utilização das redes de televisão por assinatura, que também imaginávamos que poderia se constituir numa alternativa concreta. Isso acabou não acontecendo. Muito embora também tivéssemos grandes expectativas em relação a esse tipo de solução tecnológica e econômica. Bom, mas o tempo passa, as soluções estão se aprimorando, hoje nós temos possivelmente outras expectativas e motivos fundados para ser um pouco mais otimista, não só em relação às questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, mas também às questões relacionadas à própria desagregação de redes, como um ponto que contribuirá para que a competição no serviço local se torne mais presente, se torne mais intensa, que eu acredito seja um desejo de todos, que os níveis de competição que nós temos nos demais serviços venha a ser observados também na telefonia local. Bom, com relação novamente à questão da abertura, o que se procurou fazer, novamente, fazendo um vínculo também com a tentativa de se desenvolver a competição no serviço local, foi tentar balancear um pouco mais o equilíbrio de forças entre as diversas empresas que atuam no mercado brasileiro. E é bom que a gente não cometa o erro de esquecer que nós sempre tivemos a ideia de que os grandes competidores seriam as empresas concessionárias, né? Quer dizer, pela força que tem no seu fluxo de caixa, pelo conhecimento que tem no mercado brasileiro, seguramente essas empresas elas sempre foram a base do processo de competição e a gente espera ter chegado a uma situação de equilíbrio para que essa força, essa característica dessas empresas seja possível de ser observado na prática. E também a questão da assimetria regulatória, né? Como trabalhar para que as empresas nascentes, para trabalhar para que as empresas que ainda sequer vieram para o Brasil possam ter também perspectivas, possam ter o seu lugar ao sol, possam contribuir para que todo esse processo de competição nos diversos níveis se torne cada vez mais intenso. E essa foi a nossa tentativa, eu espero que isso tenha sido de alguma forma obtido com o regulamento que nós publicamos no dia de ontem. Com relação ao serviço móvel pessoal, falávamos anteriormente sobre isso, estamos aí muito próximo da entrada de novos competidores. Esses novos competidores seguramente vão produzir um momento novo no mercado de telefonia móvel no Brasil. Havia já algumas demonstrações do esgotamento do modelo do duopólio e nós acreditamos que a entrada desses novos competidores, a exemplo do que também aconteceu em outros países do mundo, aumenta a base de clientes, faz com que a criatividade e a inovação se torne mais presente e que a sociedade ganhe como um todo, não só pelas diversas opções tecnológicas que venham a estar presentes, mas principalmente pela possibilidade de ter situações cada vez mais competitivas em termos de planos de serviço. Bom, vamos só para concluir, então, falar um pouco sobre televisão digital. E esse é um processo que nós também temos um carinho especial lá na agência, né? Começamos a estudar a questão da televisão digital em 1998 e já naquela oportunidade, às vezes a gente toma algumas decisões e depois a gente vê alguns meses em seguida que a decisão foi uma decisão correta. E acho que esse é o caso da televisão digital. No segundo semestre de 1998, nós começamos então a estudar esse tema e verificamos que havia uma série de decisões a serem tomadas a respeito do tema, uma delas, logicamente, envolvendo a escolha do padrão de televisão que viesse a ser adotado.
E também identificamos os blocos, né, de geração desses padrões. O bloco americano, ATSC, o bloco europeu, DVB, o bloco japonês e SDB. E, obviamente, nós não tínhamos na agência o conhecimento necessário para estudar cada um desses padrões, fazer o teste de laboratório, o teste de campo que poderia contribuir para que a administração brasileira tomasse decisões absolutamente sólidas e embasadas. E aí nós tomamos uma decisão que me pareceu absolutamente correta e cada vez mais correta à medida que o tempo vai passando, que foi a contratação de um consultor local, um consultor brasileiro, que fosse imune a qualquer interferência com relação a cada um desses padrões, que foi a contratação do CPQD, que tem se demonstrado realmente um fator de diferenciação no processo brasileiro, no processo mundial com relação à televisão digital, por conta de todo o trabalho que foi feito com o auxílio da Sociedade de Engenharia de Televisão, da Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, a Universidade Mackenzie, mas principalmente toda a competência, toda a imparcialidade, toda a dedicação que o CPQD empreendeu ao longo de todo esse tempo no trabalho da televisão digital para a Anatel. E hoje a Anatel tem seguramente um maior conjunto de informações técnicas sobre o desempenho de cada um desses sistemas, o que nos dá uma posição privilegiada para a tomada de decisão. Alguns talvez possam alegar ou mencionar de que talvez a decisão da Anatel esteja sendo uma decisão lenta. A gente tem observado na imprensa alguns grupos que sugerem que a decisão tenha que ser abreviada, alguns outros grupos que sugerem que a decisão não precisa ser uma decisão tão rápida. Mas o ponto importante, que eu acho que seria interessante para destacar, é que todo esse trabalho está seguindo um cronograma muito bem definido a priori, e sempre houve, da nossa parte, uma percepção de que nós estávamos lidando com algo que teria uma grande influência no futuro da sociedade. Alguma coisa que extrapolava os limites da tecnologia, extrapolava os limites dos modelos de negócio tradicionais, extrapolava os limites de estarmos apenas produzindo ou adquirindo um produto de consumo. O que nós estamos administrando, nesse caso, é muito mais do que isso. É a possibilidade de dar ao cidadão brasileiro um maior conjunto de opções. Só para citar uma delas, a alta definição, se nós imaginarmos exclusivamente em relação à qualidade de imagem, é um tremendo salto em relação ao que a gente tem hoje em termos de televisão analógica. Mas nós temos mais do que isso, nós temos uma modelagem de negócio que vai fazer com que as empresas que hoje se dedicam exclusivamente ao setor de radiodifusão comecem a estar conosco aqui. Falando de telecomunicações, são empresas que não vão conseguir mais se isolar apenas no mundo da radiodifusão. Mas existe mais ainda do que isso. Existe todo um conjunto de produtos que são fabricados nesse país. Existe hoje no país, só para vocês terem uma ideia, cerca de 50 milhões de receptores. Entre os itens de consumo que nós, enquanto famílias, temos nas nossas residências, a televisão é, de longe, o item de maior penetração, vencendo, inclusive, alguns itens que talvez tenham alguma aplicação prática maior, como freezer e geladeiras. Além disso, existe um segmento no país extremamente forte de produção de equipamentos, mas principalmente equipamentos receptores, que tem de ser, de todas as formas, preservado e, se possível, que é o trabalho que nós estamos tentando fazer em todos os fóruns internacionais, fortalecido. Nós temos atuado de uma maneira muito positiva, no sentido de que a decisão brasileira seja uma decisão importante para a América Latina, porque sendo uma decisão importante para a América Latina, podendo chegar, inclusive, ao ponto de ter os mesmos tipos de padrão, o mesmo tipo de visão, seguramente nós vamos estar contribuindo para que a indústria brasileira seja mais competitiva e mais forte. E, por último, também um setor que, pela abrangência e pela importância do mercado brasileiro, pode ser uma grande moeda de troca. E por isso nós estamos nos aparelhando com os consultores adequados para que a gente faça uso de uma política que é muito pouco comum
no Brasil, que é a política de offset, ou seja, garantir contrapartidas setoriais e extrasetoriais com relação à decisão brasileira de televisão digital. O importante é que, sem dúvida alguma, essa decisão que trará enormes benefícios e enormes reflexos para a sociedade brasileira, precisa ser uma decisão absolutamente consciente, absolutamente integrada dentro de uma visão onde as prioridades e a estratégia nacional seja preservada. Eu não sei exatamente o que vocês estão vendo aí agora, mas eu acho que deve ser um iceberg, é isso? Ainda não? Apareceu o iceberg? Bom, então esse iceberg é a nossa mensagem final, que fica mais explícita no último slide. E esse iceberg, como eu acredito sejam todos os icebergs, pelo menos aquele que nós vimos, causador daquela desgraça do Titanic, demonstrou bem, ele tem uma pequena parte visível, mas a grande massa do iceberg é invisível. E é exatamente isso que eu acho que os senhores e nós, da Anatel, modestamente, podemos nos orgulhar. Existe alguma coisa que hoje talvez seja pouco visível ainda para a sociedade brasileira, mas existe todo um trabalho enorme, todo um volume de ações que estão sendo desenvolvidas e foram desenvolvidas para que aquela pequena parte do iceberg seja visível. Esse é um trabalho gigantesco que envolveu centenas de milhares de profissionais e sem o qual a gente não teria tido sucesso. Por essa razão, o próximo slide, nós estamos aí iniciando uma nova fase, uma procura por espaço a partir de 2002, e por conta disso, por toda a criatividade que seguramente nós vamos observar a partir desta data, a partir de janeiro, por toda a inovação que nós vamos ter, por todas as relações que vão se estabelecer a partir de então, eu parabenizo os senhores todos por essa ação passada e desejo sucesso pela ação futura e agradeço pelo tempo. Muito obrigado.